Boa noite a todos. Esta é a Procim do dia 24 de novembro de 2025, patrocinado pela CIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Hoje nós realizamos a Procim, uma técnica energética para-reorganológica que já é executada desde 2003, né? Mais de 20 anos de execução. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é a Procem, que é uma técnica energética interassistencial grupal presencial e à distância, né? Que se você quiser participar conosco, né? Se tornar um aproximador, que é o termo dado a quem participa nas segundas-feiras, né? Para isso, você vai entrar através desse QR Code na nossa lojinha Evolua App, onde você vai poder adquirir nossos cursos. Você vai fazer dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganizações Extrafísicas, para poder trabalhar conosco. Ou compre nosso livro, Assistência Energética Planetária, e monte a sua Procim, a sua denominação com seu grupo, onde você quiser. Nós estamos na sexta fase da Desasim e nos reunimos aqui, fazemos essa videoconferência, para que, se houver relatos eh, de fenômenos como clarividência, clareaudiência ou projeção fora do corpo, nós relatamos aqui, certo? As reuniões são presenciais em Jundiaí, São Paulo, nossa sede, e, como vocês percebem, eu estou remotamente em minha casa. Estou só aguardando o pessoal entrar nessa conferência, só um instante. E, claro, não deixe de curtir, compartilhar e comentar, ok? Ok, vamos só aguardar os demais entrarem já já e para darmos prosseguimento. Ok, dando continuidade aqui, a Tânia, que está lá em Jundiaí, São Paulo, eles vão trazer os relatos deles primeiro, o pessoal que é aproximando lá, e depois nós que estamos à distância. Tânia, Olá, boa noite, Carlos. Boa boa noite a todos. noite. Fiz uma boa preparação na primeira fase, depois o arco, apliquei na Zaide, senti um fluxo de energias, impulsos, enviei o melhor, né, para ela, senti o acoplamento com o amparador, a Serena que estava presente logo no início, e ao mesmo tempo que eu aplicava na Zaide, eu recebia da Silvia umas energias muito boas, fraterna, que aumentaram ainda mais o meu campo. Depois, aplicando na Silvia, continuou o fluxo intenso, eu senti muita calma, serenidade e enviei as melhores energias. E recebi também as melhores energias muito fraternas, gratidão. O pilar, ele girava assim, no início muito devagar, numa energia na cor violeta. Ele girava, mas de repente ele começou a girar, 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 girar forte, que você só via coisa subindo, 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 subindo. Falei, nossa, o que que é tudo isso? E ficou assim até o final do pilar. E eu fiquei exteriorizando, colocando todos os pedidos, mais algumas pessoas, né, que a gente, na hora, a gente vem à mente, né, para a gente colocar. Enfim, nas conexões, depois na UFIEXS grupal da Alprocin, estava totalmente lotada, muita, muita, muita gente. Deve ser o fluxo também de pessoas do sábado, que foi desassédio, né? Assédio, desassédio, enfim. Então, tinha um fluxo muito grande de pessoas também, que ficaram ainda para serem assistidas e encaminhadas. E durante todas as centrais, o que eu senti? Uma grande movimentação, muitas cenas, muitas pessoas, muitas consciências, ectoplasmia, sim, que eu tossi várias vezes, e meu ouvido, fazia tempo que eu não tinha muita ectoplasmia no ouvido, e dessa vez eu senti bastante. Depois, no Bolsão Fase 5 parte um, exteriorizei para o quadrante América do Sul, para a minha oficina Meio Ambiente, para a Amazonas, para o Brasil, enfim, para todos, né? O planeta está precisando de urgente, de muita assistência. E fiquei assim exteriorizando também até o final do quadrante. Muitas coisas aconteceram, mas não me recordo de tudo. No Bolsão Fase 5 parte 2 Projeto Seta,
Coloquei, né, os assistidos do Projeto SETA, o Walter, a Virgínia, eles vieram bem nítidos mesmo, e senti e vi eles recebendo muita, muita, muita energia, muito amparo. Tinha uma luz imensa, tanto aqui como na residência deles, e todos recebendo energia, muita energia. Inclusive a família toda lá na casa deles estavam recebendo essa energia. E eu fiquei pensando em todos que já passaram pelo projeto e fiquei também na exteriorização. Quando desceu o tubo vibracional, eu pude perceber claramente assim o Walter recebendo esse tubo inteirinho, passando pelo cérebro, paracérebro, por todo o corpo dele. E a Virgínia também recebeu. E um fluxo intenso novamente de energia. Aí eu pude perceber o mapa do Brasil recebendo muita, muita, muita energia e o globo terrestre, que é o planeta, né, todo aí precisando de muita ajuda. Eu fiquei só assim, na exteriorização e acoplada com o amparo, emanando o que há de melhor, que eles levassem aquilo que fosse mais necessário para todos. Estou bem, terminei bem, fiz uma boa desassinha, agradeço a todos, uma boa semana. Obrigada. Hoje nem coloquei. Ai, boa noite a todos. Hoje eu demorei para chegar aqui na CIPEC, levei 50 minutos da minha casa até aqui, estava muito trânsito. Aí eu cheguei meio cansada do trânsito, né? Mas eu fiz uma boa preparação. Aí na fase 2 eu apliquei na Tânia, estava aplicando na Zaide. Enviei minhas melhores energias para as duas. E eu vi uma consciência feminina e eu pensei, eu não conheço, mas eu pensei na Serena. E a Tânia falou que ela estava aí, né? Minhas mãos aqueceram muito. Recebendo da Tânia, eu terminei de equilibrar as minhas energias, né? Me senti muito bem, grata, Tânia. Na fase 3 eu coloquei os pedidos de assistência e eu ouvi uma música, como se fosse um radinho ligado, assim, mas era uma música tipo de capoeira, sabe? Candomblé, umbanda, não sei, alguma coisa assim, aqueles batuques, né? Na fase 4 eu fiquei bastante desconhecida e no final eu ouvi um barulho de vidro lá no fundo. Não um vidro quebrando, sabe quando você mexe em alguma coisa que tem vidro? Assim. Na fase 5 eu coloquei os pedidos de assistência da noite, né, na parte na parte 1 da fase 5. Exteriorizei para minha oficina, que é Saúde de Jundiaí, para o meu quadrante, América do Sul e Antártida, para o planeta. Vi a imagem do meu irmão mais velho, o Décio, que já dessomou há 27 anos. Ele parecia bem, mas eu exteriorizei bastante energia amorosa para ele. Tive muita ectoplasmia também, muita coceira na cabeça, no corpo inteiro. E nessa fase, o meu nariz coçou muito. Eu achei até que eu fosse começar a espirrar. E quando eu começo a espirrar, eu não fiquei até preocupada, mas não espirrei. Na fase 2 eu mandei energia para o Walter, para a Virgínia, e eu fiquei até emocionada, porque eu vi o Walter mexendo os braços e as pernas e mostrando para a gente como ele estava melhorando. Fiquei muito feliz. E mandei energia para todos, né, que já passaram pelo projeto, pelos que ainda não passaram, por aqueles que estão querendo chegar, mas não estão conseguindo. Fiz uma boa desafio, estou super bem. Boa semana a todos e obrigada pela assistência. Boa noite a todos. No início, quando eu cheguei aqui no Procimário, deu para perceber que estava bem tranquilo, bem formado. E na fase 2 eu apliquei o arco voltaico na Cristina e procurei mandar as melhores de energia.
e eu percebi que minha mão aqueceu bastante. E recebendo dela, senti uma energia muito boa por todo o soma e me senti muito bem. Na fase 3, procurei por a pessoa, os atendidos da noite, e percebi que todos receberam uma boa energia. E as outras fases eu acompanhei. Boa noite a todos, estou bem e obrigado. Boa noite, pessoal. Embora no sábado, né, foi um tema meio complexo, eu percebi o campo bem tranquilo, com bastante amparador aqui. Então, percebi, que durante toda a atividade teve bastante assistência. O arco eu fiz com o Toninho. Ao receber, eu percebi banhos de energia, um azul prateado bem bonito. Quando eu exteriorizei energias, busquei exteriorizar o melhor, eu percebi para a cabeça dele crescendo bastante. Nas demais fases eu não tive grandes parapercepções, me vieram os assistidos, me vieram vários aproximadores que já participaram aqui com a gente. Eu fui acompanhando, exteriorizando energias, foi ótimo, foi bem bacana, tá bom? É isso, boa noite para vocês. Boa noite a todos. Hoje também cheguei aqui, senti uma harmonia bem grande, estava bom. E depois, quando eu recebi o arco voltaico da Tânia, me senti muito bem, muita gratidão da Tânia e da Silvia, né? Que foram duplo. E depois, na hora que era para aplicar, eu apliquei no Walter. Apliquei no Walter. E depois foi difícil para mim, porque foi assim, todo o tempo. Eu apagava, voltava, não conseguia me concentrar, e mais dormir do que pude esteroidizar. Mas nos momentos que eu tinha lucidez, eu esteroidizava, não sei o que que houve, eu estava muito apagada hoje, viu? E muita piniqueira no corpo, uma piniqueira, mas mesmo assim eu dormi muito. E a todos, boa noite e muito obrigada, viu? Uma boa semana a todos. Nem a piniqueira não resolveu acordar a vibe, né? Terminamos por aqui, Carlos. Ok, então. Obrigado aos nossos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade. A Vali já fez suas anotações? Boa noite. Opa, boa noite. Só um instantinho, pronto. Estou ajeitando aqui as tecnologias. Boa noite a todos. Fiz uma boa preparação, fiz a mobilização básica das energias, e senti assim um clima assim bem gostoso. Aí eu fiz a aplicação, né, do arco, e depois eu apliquei também o arco do Dr. Walter, enviando as melhores energias. Da fase 3 em diante, eu também tive um apagão. Eu assim, procurei exteriorizar bastante energia, pensar nos assistidos da noite, e na minha oficina, assim, de uma forma geral, mas não tive, assim, quaisquer outras percepções. E foi isso, assim, muito resumidamente, mas está tudo bem, acabei bem, também com um sentimento, assim, bastante grande de gratidão, de poder estar participando, mesmo que seja à distância, aqui online. Então, uma boa semana a todos e até mais. Boa Obrigada. semana, Vali. É muito Obrigada. importante para nós aqui nas segundas-feiras. Um abraço. Igualmente. Rosane, já terminou de anotar aí, Rosane? Estou vendo você aí de cabeça baixa aí.
Oi, boa noite a todos. Boa noite. Pode trazer seus relatos agora? Sim, com Ótimo. relação à fase 1, né, a preparação dos aproximadores, tudo muito tranquilo. Já tinha começado bem antes a me preparar também o meu aproximário aqui. Na fase 3, eu percebi no meu campo uma consciência, né, um senhor já de idade que escrevia muito, né? Parece-me que ele não tinha problemas assim de obnubilação, algo parecido com isso. Ele estava bem lúcido. Depois, na fase 4 nas conexões, né, o FIEX da Aprocin, já nessa fase eu presenciei um incêndio, tive essa parapercepção numa cidade da Espanha, na era medieval. Dessas consciências, né, que dessomaram nessa cidade, elas ressomaram no Brasil. E aí, uma das informações que me foi passada, que um deles, né, é uma das consins hoje assistidas, né, através do nosso grupo, que manda um nome no nosso grupo do WhatsApp. Né? Então eu percebi ali, eu tive essa para-percepção de um grande movimento também com relação a essa comunidade de consciências, né, que estão no extrafísico ainda sentindo os efeitos do incêndio, né, dessa pequena cidade na Espanha. Mas também eu tive a para-percepção que esse incêndio ele foi proposital por soldados espanhóis, né? Porque eu vi alguns soldados realmente ateando fogo nessa cidade. Com relação às outras conexões, realmente eu não tive nenhuma para-percepção, até porque eu tive muitos apagões, realmente. Essa é a palavra correta. Bastante mesmo. Na fase 5 bolsão, voltei na parte 2 no CETA, né? Exteriorizando para a professora Virgínia, para o professor Walter, né? Apaguei novamente aqui e depois voltei na desassimilação, exatamente na hora que a nossa colega Tânia, né, falou entrou com a parte da desassimilação. E foi isso. Uma boa noite a todos, boa semana. Um abraço. Tá joia, Rosane. Obrigado pela participação. Ótima semana para você. Deixa eu pegar meus relatos aqui. Eu deixei para anotar tudo no final, que geralmente eu anoto durante, né? Eu dou uma paradinha, anoto. Aí acabou que eu tive bem menos percepções. Mas vamos lá. Na fase um estava bem descoincidido. Eu tive algumas mioclonias, né? Aqueles pequenos tremores, um pouquinho de devaneio, mas logo eu foquei, né? Aí tive estados vibracionais ali e o campo foi muito bom. A fase da Na fase 2 eu vi alguns seres diferentes. Me deu um flash como se eu tivesse, como se fossem animais. Estava no ambiente escuro à noite, na floresta, não sei, não entendi bem, foi muito rápido. Estava bem descoincidida, eu sentia ectoplasmia no rosto, no corpo, né? E muito relaxado, muito bom mesmo. Na fase 3 o pilar girava bem rapidamente, igual a Tânia relatou. Só que eu não vi o tempo passar. O pilar é 10 minutos e para mim passou em um minutinho. Foi muito rápido. Na fase 4 eu vi os primeiros comandos da FIEX grupal, da central de energia, depois não ouvi mais nada, mas também não senti que apaguei. É como se eu tivesse muito descoincidido ali próximo, mas não ouvia os comandos. Na fase 5 eu vi os comandos do SETA, né? Ainda bem descoincidido, uma sensação de exteriorização muito boa, e já me sentindo bem energizado. A segunda-feira é sempre um dia pesado para mim, mas me senti muito bem, muito tranquilo. E vocês de Jundiaí tiveram alguma sincronicidade que vocês perceberam?
Olha, o que eu pude perceber, Oi, assim... Carlos. Tem mais alguém? Carlos. Andréia está entrando aí. Andréia, Fala, Andréia. Tudo bem? Eu não te Carlos, vi você porque eu não me estava lendo o meu. viu? É que eu estava lendo o meu, aí não vi você. Você pode ler o seu agora. Tá bom. Boa Desculpa. noite Vai para. lá. Imagina. Boa noite para todos. Na fase um, eu percebi uma luz no campo. Na fase 2 eu fiz a autoaplicação e depois, na troca, eu fiz para minha filha mais velha, que tá precisando. Depois no pilar, eu percebi que ele se formou como uma pirâmide e depois eu percebi uma energia nele e eu vi uma mulher com uma criança no colo. E depois ele ficou um pouco escuro, essa pirâmide que parecia um portal. Na UFX eu percebi é um campo se expandindo assim, mas não vi nada, não vi ninguém, mas ele se expandia. Depois eu não sei qual das fases, qual das centrais eu percebi. Primeiro eu vi um toldo, sabe aqueles toldo tipo, que eu não sei se tem na cidade de vocês, que é montado um hospital de campanha, e eu percebi que nesse paraambulatório, eu percebi a filha da professora Cristina, nesse paraambulatório, sendo atendida. Depois, também não lembro que fase que foi, eu escutei: todo pensamento tem que ser liberto, não podemos aprisioná-lo. Depois também em alguma fase que eu não lembro, eu vi um monte de japoneses, eram homens, eram bastante japonês. E na outra também fase que eu também não lembro, eu escutei também a energia positiva emanada sempre encontra o reverso, mas em muitas consciências pode encontrar o contágio positivo. Depois veio a fase 5, exteriorizei, né? Para minha oficina multidimensional, né? Para todos, coloquei os assistidos da noite, meu grupo Karma, Brasil, minha casa, bairro, tudo, enfim. E no projeto Seta percebi, exteriorizei professor Walter e professora Virgínia, para a casa deles, os familiares deles. E é isso. Boa noite para todos e obrigado. Obrigado, André, pela participação. Ótima semana para você. Tânia? oi, como eu estava falando, Isso. continuando. O que eu pude perceber foi muita ectoplasmia. Eu e a Silvia, a gente teve bastante coceira, piniqueira, a Zaide também teve, coceira no nariz, ouvido saindo muito ectoplasma, que fazia tempo que eu não sentia esse ectoplasma saindo do ouvido. A Serena, né, que a Silvia teve a parapercepção, na hora que ela estava aplicando o arco em mim, e realmente hoje era a Serena que estava ao lado. E é assim, e muito apagão, né? Teve muitos apagões hoje. É isso aí. Tá joia. Alguém lembra de mais alguma coisa? Aqui por Sim. aqui é isso. O pessoal que está à distância lembrou de mais alguma coisa? Então, chama a professora Cris, a marqueteira aí. Tchau.
Olá, pessoal. Então, vamos chegando à última aula do curso Serexologia, História do Brasil. Está muito bacana. A gente está rememorando, aprendendo, está bem legal mesmo. Então, aqueles que tiverem interesse em participar, vamos para a última aula. E vai ser não só a última aula do curso, como a última aula do ano, né? De um curso aqui da CIPEC. Enfim, até lá então e boa semana para vocês. Isso. Uma ótima semana a todos. Quem quiser comprar o curso, entre aqui no nosso QR Code e participe conosco. Abraço, pessoal. Até mais.